Olá a todos, estamos aqui de volta hoje com o tema 3, de família e socialização. Eu vou procurar ser breve na minha apresentação desse tema, porque um dos materiais aí que eu deixei de apoio para vocês, os materiais complementares, ele é um pouco mais extenso, ele é mais extenso do que geralmente eu tenho deixado, tá? E eu acho que ele é muito mais completo do que qualquer apresentação que eu possa vir a fazer. Eu acho que é importante vocês saberem que a busca, né, eu tenho feito uma busca constante e bastante minuciosa por materiais de apoio, tentando, né, fazer com que as discussões, as reflexões que teríamos no formato presencial, elas sejam contempladas neste formato remoto, tá? Então, assim, material de apoio tem sido algo importante neste planejamento. E nessa busca, eu particularmente tenho ficado satisfeita e muito contente com muita coisa que eu tenho achado, muitos vídeos, noticiários, materiais, textos, porque de fato eu acho que eles vêm para complementar, né? Não é à toa que eles chamam materiais complementares. Eu acho que eles vêm para complementar a nossa discussão. E para esse tema, depois eu vou falar um pouquinho, eu achei um episódio, tá? Eu assisti já o episódio 2 vezes, né? Do Café Filosófico da TV Cultura, com o professor Birman, que é um especialista aí, e que com certeza vai trazer elementos para reflexão, para discussão, muito além do que eu poderia trazer na minha apresentação, tá? Então, convido vocês a assistirem ao episódio. Ele deve ter por volta de uns 40, 45 minutos, então por isso eu vou tentar ser breve na minha apresentação, tá? Bom, então falando de família e socialização, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no processo de socialização do ser humano, antes do que a família e o papel da família nesse processo. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano é uma espécie extremamente, essencialmente social. O ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. Embora tenhamos, de vez em quando, algumas situações onde as pessoas não vivem em sociedade, tá? Muito raramente, mas isso acontece. E a nossa primeira sociedade, o nosso primeiro grupo social, na maior parte das vezes, é a nossa família. Claro que a gente tem que pensar naquelas situações né, que essa criança, ela nasce e ela é abandonada, ela vai para um abrigo, até ela, né, ter a sua família, mas, em geral, né, a nosso primeiro grupo social é a família. Então, a gente nasce para viver em sociedade e a gente já nasce dentro de uma microsociedade, tá? E essa microsociedade, que é a família, não é a única, mas é a principal responsável pelo nosso processo de socialização, em tornar com que a criança, com que aquela pessoa seja um ser social para viver em sociedade. Então, a família é o ambiente, o local, não no sentido de local de estrutura física, né, mas de ambiente social, de ambiente afetivo, ambiente físico também, onde a criança vai aprender as regras e modelos de relacionamento, a viver em sociedade, né? Isso é o processo de socialização. Ela que é a mediadora inicial e principal por toda a nossa vida, embora não única, como eu já falei, entre o indivíduo, a pessoa, aqui no caso a criança, e a sociedade. Então, é na família que aprendemos a perceber o mundo e a nos situarmos nele. É a formadora da nossa primeira identidade social, tá? Para vocês terem uma ideia,
aí desse papel importante de socialização da família, eu convido vocês depois a verem no material de apoio que está para vocês, no material complementar, o noticiário, tá? Não é o único caso, mas só para vocês saberem, o noticiário da Roxana Malaya, né, que é uma garota que foi socializada por um grupo de cães, tá? Acho que todo mundo conhece a história do Menino Lobo, né, do Mowgli, da Disney, mas falar para vocês que apesar da questão mais fantasiosa e lúdica do desenho, ou mais recentemente do filme, dessa história infantil, existem sim casos onde as crianças não foram socializadas por seres humanos. E quando elas não foram socializadas por seres humanos, elas adquiriram hábitos, tá? E comportamentos do grupo que as socializou. Então, eu convido vocês, né, entre o material de apoio que eu deixei para vocês, tem uma reportagem contando um pouquinho a história da Roxana. Tá, se a família tem toda essa importância, e aqui eu quero chegar num ponto que eu gostaria muito, muito, muito que vocês refletissem, de que família estamos falando? O que é família, tá? Que elementos que a compõem? Como que é a organização familiar? Quais são as responsabilidades da família enquanto instituição social? Porque a família é, sim, uma instituição social. E eu gostaria aqui de deixar uma mensagem que para mim é super importante. Que vocês tenham um olhar para a família não permeado por um modelo de família que vocês considerem o modelo de família adequado, digamos assim, tá? E que esse olhar faça com que você julgue a família do outro como uma família desestruturada. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com essa palavra, essa classificação de família desestruturada. Eu não consigo entender o que seria uma família desestruturada. Eu acho que as famílias têm estruturas diferentes, mas o que seria família desestruturada? Então, para a gente discutir um pouquinho, que eu acho que é um pouco nessa linha que eu quero falar com vocês e provocar vocês a reflexão, é de que a família, quando nós procuramos a definição de família, por mais que atualmente, né, vocês devem estar acompanhando, muitas, né, esse é um tema que tem ficado bastante aí a mídia, de certa forma, porque tem, né, uma discussão se família, só a família heterossexual, heteroafetiva, enfim. Mas quando a gente procura a definição de família, o que a gente encontra muitas vezes é uma definição bastante genérica, digamos assim. Que a família é um grupo de pessoas vivendo em uma estrutura hierarquizada, que convive com uma proposta de relação afetiva duradoura, incluindo relação de cuidado entre adultos e deles para com as crianças e idosos que aparecem nesse contexto. Então, quando a gente busca essa definição, não há uma definição no sentido da estrutura da família, tá? Mas sim de alguns componentes de hierarquia, afeto e cuidado que fariam parte de um grupo de pessoas, tá? E aí, dizer para vocês, né, eu falei que é uma instituição social, a família é uma estrutura milenar, né, como o homem é uma espécie que nasceu para viver em sociedade, desde os primórdios, tá, a espécie humana tem se organizado em sistemas familiares, então, é uma estrutura muito antiga, milenar, mas não é uma estrutura natural, tá, não é porque é ser humano que a gente nasceu para, e a família é dessa forma, tem que ser dessa forma, tá? É uma instituição criada pelos homens para responder a necessidades sociais dos homens. E
A família já passou ao longo de toda a história da humanidade pelas mais diversas situações, constituições, ideologias, tá? Então, assim, o que é família, que elementos compõem a família, qual é o papel da família na socialização das crianças, isso vem passando por grandes transformações ao longo do tempo. Nós temos uma série de configurações, não só no sentido de configurações, mas até do que se imagina que deve ser a relação, por exemplo, entre o casal, entre os pais e os filhos, enfim, isso vem passando por uma série de transformações, tá? E quando eu falo transformações, eu não estou falando nem que tem melhorado, nem que tem piorado, mas que tem mudado, tá? Apesar de muitas vezes as pessoas se referirem a determinados modelos de família com um tom nostálgico, porque na minha época, tá? Então, essas constituições diferentes, em situações e tempos diferentes, está bastante documentada na literatura. Nós vamos pegar aqui como marco a família burguesa, tá? Ai, desculpa. Antes disso, então, ao longo dessa história da família, dependendo de como essa família foi se organizando, das ideologias da família, a gente também via diferentes objetivos e padrões de amor e de autoridade ao longo do tempo, tá? Consequentemente, não é só a estrutura familiar que muda, mas tem uma questão ideológica da função da família. Então, ao longo do tempo, nós vamos ter as mais diferentes formas de criar filhos pequenos, mais diferentes formas de divisão de papéis entre os sexos, de modelos de identificação disponíveis, né? O que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, da própria organização do cotidiano, das relações da família com o resto do mundo, se é mais, né, se o resto do mundo dá mais palpite, menos palpite, tem mais separação entre a casa e o ambiente, né, fora da casa, e também das formas de disciplina, né, bater, não bater, castigar, não castigar, e assim por diante. Então, não é só a estrutura familiar que muda ao longo do tempo, mas toda a forma de se relacionar dessa família. E como eu falei para vocês, a gente vai focar aqui a família burguesa, tá? Que é, na verdade, um marco para, ainda hoje, muito do que a gente vê dessa configuração, não só da configuração, mas dos ideais que permeiam qualquer família no século XXI que estamos, tá? A família burguesa, né, se a gente pega a história, é uma das formas que a instituição familiar assume, não é a única, né? Existiram outros padrões de família anteriormente e possivelmente vão existir novos padrões de família. Ela é relativa a um determinado momento histórico, ela surge, né, como eu falei para vocês, as famílias, elas vão mudando para responderem a necessidades sociais, e ela surge num determinado contexto histórico, em resposta a uma determinada necessidade social. Então, ela surge na Europa no século XVII, tá? Mas ainda hoje, vocês vão ver que nós temos ideologicamente muita coisa da família burguesa, tá? No vídeo que eu deixei para vocês, do Café Filosófico, ele vai falar de três tempos de família. Esses 3 tempos de família, eles estariam todos dentro do ideal burguês, tá? Então, mesmo quando ele fala de uma pré-história da família, muitas vezes ele está falando aí do início da família burguesa. Depois ele fala de um momento mais tradicional e de hoje, que a gente também não está exatamente na mesma família do século XVII e XVIII. Tá? Qual que é o problema e que eu acho que é o que eu estava falando para vocês, se eu quero que fique uma mensagem da aula de hoje, é isso, para vocês não olharem para a família do outro, né, para todos nós não olharmos para a família do outro, com um olhar do modelo que eu suponho que seja o melhor, o mais adequado, o ideal.
né? Existe uma naturalização e uma universalização da família burguesa, como se aquele fosse o único modelo possível, disponível e saudável, adequado, tá? Mas não é, a gente tem que pensar que família nem sempre foi assim, e nem sempre será assim, tá? Quais são as principais características da família burguesa, né? De quando ela surge, principalmente nesse início aí da família burguesa? Bom, ela vem, né, com toda a questão histórica aí da constituição da burguesia, então ela tem como ideal a questão do capital, da questão do conseguir os bens, né? E para isso é preciso competir, para ser bem sucedido. Esse é um ideal ainda muito presente. Qual família não quer ainda hoje que seu filho seja bem-sucedido? Qual família que não quer investir em educação ou aquilo que considera que pode trazer um futuro promissor para seu filho, tá? Um outro aspecto da família burguesa, que pode parecer até, nossa, mas não foi sempre assim, não foi sempre assim, é em relação à moradia, tá? Em relação à moradia no sentido de estrutura física mesmo, a casa como a gente conhece hoje, com divisão de cômodos, separando um pouco a ala íntima, né, dos quartos, da ala mais social, ela surge com a família burguesa. Antes não existia esse tipo de casa. Tá? E além disso, essa separação afetiva que a gente faz em relação à casa e o ambiente fora da casa. Ai, não vejo a hora de chegar na minha casa, a coisa do lar docilar. Esse é um ideal da família burguesa. Tá? Então, muito uma separação do trabalho, da rua para dentro da casa, da família, a família dentro da casa. Então, um padrão demográfico que isso, dentro da própria história da família burguesa, também tem se modificado. Cada vez mais uma baixa natalidade, mas também uma baixa mortalidade. Então, não tenho tantos filhos, porque, na verdade, os meus filhos sobrevivem, diferente de outros modelos de família, onde as crianças não sobreviviam, tá? Dentro da família burguesa é quando surge a questão do casamento como um ideal de amor romântico, e não como um ato mais político, por exemplo, ou mais, né, de acordos, né, eu vou fechar um acordo, né, de negócios, mas baseado no amor romântico, talvez, às vezes, em alguns momentos, até numa ilusão de uma livre escolha e tudo mais. E aqui também surge a importância, né, principalmente no início da história da família burguesa, de se garantir a castidade, tá? A questão da fidelidade, da castidade para casar, principalmente da mulher, surge com a família burguesa, muito associada à garantia da herança, do seu acúmulo de capital para os seus descendentes e para seus herdeiros. Em relação aos papéis, tá? Aí os papéis, a gente tem os papéis, a pensar que a família burguesa, quando ela surge, é uma família heterossexual, tá? Depois a gente vai falar que hoje a gente vê diferentes configurações familiares, mas nessa família mais tradicional burguesa, de como ela surge, a divisão entre os papéis muito claramente, divisão de papéis entre os sexos, desculpa, muito claramente definido, assim como os papéis de pais e filhos. Então, entre o casal, os papéis muito definidos, e dos pais para os filhos também, tá? Então, em relação ao casal, tá? Em relação aos sexos, o marido, a figura de autoridade, o que supre financeiramente a casa, e o forte, né? Essa imagem do homem forte, a figura da autoridade. A mulher é a figura da fragilidade, e por causa disso do afeto, e em função de tudo isso, seria aquela pessoa que estaria mais apropriada a cuidar do lar, do marido e dos filhos, tá? E em relação aos filhos,
Uma coisa que é um marco importante na família burguesa, que antes não tinha, era essa relação de proximidade com as crianças. A família, essa proximidade, os pais cuidarem dos filhos, olha que coisa mais maluca, hoje a gente valoriza tanto isso, mas na verdade, isso é recente na história da humanidade, isso é da família burguesa, da ideologia da família burguesa. As crianças não eram criadas no ambiente da família, as crianças eram criadas fora, inclusive, da estrutura física da casa, muitas da casa, dessa moradia, por amas de leite e tudo mais. Então, não era, os pais não tinham intimidade com as crianças. E a família burguesa, então, inaugura esse contato íntimo, né? A coisa até do carinho físico entre os pais e os filhos. Então, isso, né, tem também a ver com o envolvimento emocional profundo. Ao mesmo tempo, né, nessa família burguesa mais inicial, tradicional, nós temos o pai e a mãe, não tem, né, outros elementos na família de adultos, então só há duas figuras de identificação para as crianças, ou o pai ou a mãe, e eles estão em contato, né, até porque agora, como tem contato íntimo, eles são criados pelo pai e pela mãe, são as pessoas que estão próximas e que eles podem se identificar, e o poder paterno, tá? Como total. Então, assim, as crianças, muito claramente, existe uma hierarquia dos pais em relação à criança, mas entre os pais, o pai é a palavra final, é o poder acima da mãe. E em relação à socialização dos filhos, nós temos algumas coisas que começam com a família burguesa, que se intensificam com a família burguesa e que ainda hoje estão muito presentes nos nossos ideais de família. Um deles é a questão da amamentação. O aleitamento materno, ele só passa a ser valorizado como um ato, não pela questão tanto, né, de nutricional e de saúde, porque isso é até mais recente, quando os estudos possibilitaram esse tipo de conhecimento, mas o aleitamento materno como um ato que aproxima a mãe da criança, que faz com que tenha o envolvimento afetivo entre a mãe e a criança, só é intensificado, só é valorizado a partir da família burguesa. Até então, era vergonhoso, não era de bom tom uma mulher amamentar seu filho, tá? Outra coisa que tem a ver com o processo de socialização é uma preocupação das famílias para que a criança adquira controle sobre o seu corpo, né? Então, é papel da família ensinar a criança a ter controle esfincteriano, a não manipular, né, os genitais, não ter manipulações sexuais, a questão da alimentação, da quantidade e qualidade dos alimentos, né, porque é um cuidado com o corpo. Então, tudo isso passa a ser papel desta família burguesa. E uma outra coisa que e aqui eu vou chamar a atenção para vocês, que é o processo de disciplina dessas crianças, tá? Aqui a disciplina passa a ser com autoridade, porque, como eu falei, existe claramente uma definição de papéis entre os pais e as crianças, então, com autoridade, mas também, como agora tem um contato íntimo, eu não consigo torturar meu filho, né, de uma forma geral. A gente não aceita esse tipo de atitude, né, a gente tem repulsa em relação a esse tipo de atitude, que, em alguns momentos, isso, ok, tá? Então, como eu tenho contato íntimo, eu não consigo fazer isso, mas eu preciso controlar meu filho, então eu preciso ter autoridade, mas então tem uma mistura da autoridade com o afeto. E aí, a punição física vai cada vez perdendo mais força, apesar da gente saber que no nosso contexto é muito presente, mas se vocês olharem, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum familiar se sente bem fazendo, né, dando uma chinelada, muitas vezes é acompanhado de muita culpa, de muito sofrimento. Tem mães e tem pais que às vezes depois de uma chinelada, por exemplo, na criança, chora e fica muito envergonhado, enfim. Mas a punição física, de certa forma, em relação a outros contextos, vai perdendo força e no lugar se instala a culpa.
tá? Como que é essa culpa? É aquela mãe que se sacrifica, lembrar que está muito centrado na figura da mãe, cuidado dos filhos, ela se sacrifica pelos filhos e, em troca, ela espera que eles respondam às demandas dela, tá? Então, é o que é chamado de poder da vítima. A mãe, de certa forma, se vitimiza, buscando, por causa do contato íntimo, instalar a culpa no outro. Nossa, minha mãe fez esse almoço tão bacana, né? Ai, ela ficou a manhã inteira na cozinha, essa comida eu preciso comer, apesar de não estar com muita fome, preciso comer, falar para ela que tá uma delícia. Então, de certa forma, ela instala a culpa na criança, no filho, e o filho responde à demanda da mãe, principalmente para garantir seu amor e para se livrar desta culpa, tá? Então, a criança troca a satisfação dos desejos pelo amor dos pais. E nessa disciplina, o principal objetivo, né, dos pais, geralmente, é que a criança tenha êxito, tá? Especialmente nos estudos, porque a gente está falando lá da família burguesa, de que a criança consiga ser bem-sucedida. Para falar um pouquinho mais de culpa, eu convido vocês a lerem o texto, que é o texto básico. Para mim, é o texto mais intrigante da disciplina. Ele é um texto curto, acho que ele tem 4 páginas, tá? No texto básico, e que é o texto que ele vai falar do jogo da culpa. Como se dá essa imposição, de certa forma, que a mãe familiar faz na criança de uma culpa, e a criança ela acaba, sim, agindo de acordo para se livrar da culpa, né, e garantir aquele afeto, aquele amor em relação às figuras parentais, e acaba sendo um jogo de extremo controle, né? Porque a gente passa a fazer aquilo que os nossos pais querem, porque a gente se sente muito culpado. Então, é um texto que geralmente não tem como não se identificar com ele. Então, eu convido vocês a lerem, porque vale muito a pena. É um texto curto e para mim, é o texto mais intrigante da disciplina, tá? Então, é sobre isso, até deixei aqui assinalado, ó, que é sobre isso que o texto fala, sobre esse jogo da culpa, que é uma forma de controlar o comportamento da criança. Tá? E a mãe burguesa, vocês podem ver que a mãe burguesa passa a ter um papel central aí na questão familiar, tá? Essa mãe também é uma mãe que se sente muito culpada, e a gente vê isso o tempo inteiro ainda hoje, tá? Porque é uma mãe que ela se sente avaliada constantemente por aquilo que os filhos fazem. Quem nunca, em algum momento, no supermercado, em alguma situação, não viu uma criança fazendo, às vezes, uma birra mais, né, tendo um determinado comportamento, e procurou com o olhar a mãe da criança, tá? Olha como nós também esperamos que a mãe dê conta de tudo. Então, nesse modelo, a mãe é responsável por ensinar os filhos a controlar horário, vontade, agressividade, sexualidade, a ser independente, a saber competir, a obedecer quem ele ama e respeita, que é isso, né, que é o ideal de socialização de um filho. Eu quero que meu filho saiba tudo isso. E isso recaindo muito, muito, muito na figura materna, tá? E aqui eu também convido vocês a uma reflexão, o quanto na prática profissional de todos nós que estamos no serviço de saúde, muitas vezes a gente não tende a aumentar essa culpa da mãe quando a gente fala, mas mãe, né, ou Dona Maria, a senhora não fez tal coisa, mas a senhora precisa tirar chupeta, a senhora precisa tirar a mamadeira, a senhora precisa fazer isso. Então, assim, não sei, eu acho que esse é um trabalho a longo prazo, a médio prazo, mas constantemente eu acho que a gente precisa se avaliar e se policiar nesse nosso papel de muitas vezes aumentar demais essa ansiedade, essa culpa materna. E aí, o que a gente tem, né? Então, assim, os ideais da família burguesa, eles estão presentes até hoje.
Mas, durante o século XX e o século XXI, a gente observa, né, uma evolução, que é um pouco o que o vídeo do Café Filosófico vai falar, tá? Que a gente tem desde aquele modelo da família burguesa mais tradicional, que tem determinadas características, tá? Que são essas aqui, ó, que é aquilo onde esses ideais estão mais rígidos, tá? Então, o espírito de familiarismo, um casamento que, apesar de ser baseado no amor romântico, muitas vezes você mantém determinadas obrigações em nome da família, tá? Um casamento com ênfase em aspectos mais funcionais, a manutenção de laços com a comunidade, com os parentes. Então, é uma família que mantém bastante laço com a família extensa, com a comunidade, uma família onde os membros renunciam a objetivos pessoais em função da família, tá? Existe uma participação dos pais na escolha dos noivos, dos namorados, né, dos filhos, mesmo que indiretamente, ai, fulano não é uma boa pessoa para você, tá? E uma rigidez na autoridade parental. Então, dentro deste momento histórico, nós ainda temos esta família que vem do ideal burguês e que mantém de forma mais tradicionalmente esses ideais, que é a família tradicional. A gente tem a família moderna, tá? Que para mim é muito caracterizada pelo desenho dos Simpsons, tá? Onde a gente já passa a ter uma questão do espírito mais individualista, menos atrelada à comunidade, menos permanente ao longo da sua história, então, com possibilidade de separações, recasamentos, reconfigurações, tá? A mobilidade nuclear, justamente por causa disso, menor subordinação à autoridade, e se vocês pensarem nos desenhos dos Simpsons, vocês vão ver que os papéis aí de autoridade são completamente, né, enviesados em relação à família tradicional. A busca da realização pessoal acima de tudo e mais centrada na satisfação pessoal e menos no espírito da família, em nome da família, tá? E a gente tem, mais recentemente, aí um movimento de uma família mais pós-moderna, tá? Que é uma família onde a gente tem cada vez mais uma complexidade, uma amplitude de configurações. Então, nós temos as mais diversas configurações. Uma configuração não é necessariamente melhor do que a outra, tá? Elas são diferentes e elas podem conviver junto com essas famílias mais tradicionais, digamos assim. E as relações dentro dessas famílias, elas são mais flexíveis e igualitárias, tá? Na nossa situação, no nosso contexto de atendimento, o que a gente mais tem dessas configurações mais da família pós-moderna são as mães, a monoparentalidade, tá? As mães solteiras, ou que sem o companheiro ou uma companheira, as mães solo. Isso é muito comum no nosso contexto, a monoparentalidade. E vocês podem imaginar que essa mãe, ela não perdeu o ideal da mãe burguesa. Então, ela se sente dupla, triplamente, sei lá eu quantas vezes mais, cobrada, porque ela tem que dar conta dessa família. Uma frustração muito grande porque ela não conseguiu dar uma família para os seus filhos, tá? Então, assim, o ideal da família burguesa, da família da propaganda da margarina, muito presente também nessas famílias, tá bem? Eu acho que o vídeo fala bem melhor para vocês sobre isso, então, só para organizarmos o que a gente tem. Nós temos, né, esse convite à reflexão como material básico, o texto da culpa como material básico, que é um texto bem curto, e de material complementar. Eu deixei para vocês o noticiário sobre a Oxana e de como se dá, né, a socialização de uma criança num contexto não humano, vamos dizer assim, com outro grupo, que não o grupo de a família, né, como a gente imagina, de humanos,
e o vídeo do Café Filosófico falando um pouquinho sobre essa história da família. E por que é importante a gente saber a história da família? Porque quando a gente entende a história da família, a gente também vai entendendo esse funcionamento e essa forma de socializar as crianças, tá? E acho que a mensagem principal que eu preciso deixar para vocês é isso. Não tem uma família melhor que a outra, tá? Tem famílias diferentes. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tiver, principalmente num contexto profissional, quando nós estivermos olhando para as nossas crianças, tá? Porque eu estou falando dentro de um contexto de pediatria, olhando para as nossas crianças e para suas famílias. Mais importante do que saber essa família é uma família monoparental, uma família que a mãe está com quarto relacionamento, quinto relacionamento, enfim, é uma família que é o pai que vem, é o pai que cria, a mãe não quis ficar com as crianças, e não necessariamente, às vezes a gente vê algumas histórias familiares e a gente acha que essa criança precisa de atendimento. Por quê? Né? Só o fato dela ter uma família diferente daquilo que eu imagino como um modelo ideal faz dessa criança uma criança com dificuldades? Não, tá? Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, tá bem? Até a semana que vem, tá? E boa leitura, bom trabalho para vocês em relação a esse material.